Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão maravilhosa de conhecer as Escrituras, de conhecer Jesus, de saber o plano de Deus para Israel. Estamos fechando uma série de estudos sobre Israel para que você saiba o propósito de Deus para a sua igreja em relação a esta nação, em relação ao povo de Israel. E no programa de hoje conversaremos sobre o Novo Testamento e os judeus, como eles se enquadram aqui, qual o propósito de Deus para Israel no contexto da igreja do Novo Testamento. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos conversar sobre o Novo Testamento e os judeus. Sabemos que Jesus veio e Ele mesmo dividiu as Escrituras em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre os dois, há uma página em branco, que equivale a mais ou menos 400 anos de silêncio de Deus, ou seja, quando não houve profecias ou palavras proféticas relevantes para Israel, registradas. Nós temos o Antigo Testamento com profetas, com reis, com sacerdotes, a nação estabelecida. Temos uma história linda e tremenda. O Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. Ou seja, ali nós temos os tipos, nós temos tudo apontando para Jesus. Tudo apontando para o Salvador, o Messias prometido, o Filho de Deus que viria ao mundo, a quem o Senhor entregaria todo o governo, a quem o Senhor entregaria toda a humanidade, todo o planeta, todo o domínio, todo o poder. Jesus de Nazaré. Nós vemos que no Antigo Testamento as profecias com relação ao Messias vão se cumprindo e o Novo Testamento se abre de uma maneira gloriosa, mostrando o propósito de Deus para a nação de Israel e para toda a humanidade. O propósito de Deus não era inclusivista, como Jonas pensava. Jonas, quando recebe a mensagem do Senhor para ir a Nínive, para pregar aquela cidade, ele pensou que aquele povo se dane, que eles se percam, que eles morram, que eles sejam destruídos. É como se hoje se pedisse aos cristãos, aos judeus, aos xiitas, para irem aos sunitas, ali ao Estado Islâmico, e pregar para eles. Aqueles homens fazendo tantas atrocidades, era isso que os ninivitas faziam. Era isso que o Império da Assíria fazia, de uma maneira covarde, de uma maneira cruel. Ele tratava os prisioneiros de guerra e as pessoas sem nenhuma consideração. Quando olhamos para o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia pena de morte, sim. Havia maldade, sim. Mas havia um respeito pelas nações, havia um respeito pelos prisioneiros, tanto que Nabucodonosor manda chamar os nobres, os melhores, para que pudessem servi-lo. Mas nós não vemos isto na Síria. E Jonas então diz, olha que se danem, que morram, eu não vou lá pregar. E Jonas foge, porque ele era inclusivista. Jonas queria salvação para o seu povo. Jonas queria Deus, o Deus de Israel, apenas para Israel. Mas o Deus de Israel não é só de Israel. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o único e soberano Senhor. E nele todas as pessoas são abençoadas. Todos têm a oportunidade de conhecê-lo e de se entregar a Ele. Neste mesmo momento, você tem a oportunidade de conhecer o Senhor e de se entregar a Ele e de fazer uma escolha. Eu quero Deus.
eu quero Jesus, ou eu não quero Deus, eu não quero Jesus. Nós temos a escolha a ser feita. Deus é um Deus exclusivista, Deus é um Deus que, pelo contrário, inclusivista no sentido de trazer todos para junto de si. O exclusivista é aquele que exclui todo mundo e ele, em total egoísmo, quer Deus ou quer as coisas somente para si. Jonas não queria saber dos outros, mas Deus lhe deu uma dura lição. Deus lhe deu uma lição que ele jamais esqueceria e ele escreveu o seu testemunho no seu pequenino livro, no livro de Jonas. Deus mostrou para ele, quando nasceu, uma planta, uma boboreira que cobriu a sua cabeça, trazendo sombra, e ele ficou feliz com aquele sol quente, e veio um bicho e roeu ali as raízes e adoeceu aquela planta, e ela secou imediatamente, e Jonas chorou pela planta. E Deus disse: Jonas, você está chorando por causa de uma planta que nasceu num dia, morreu no outro, e você não está chorando por 120.000 pessoas que necessitam de salvação? A salvação que Deus trouxe e revelou no Antigo Testamento a Israel não era apenas para Israel, mas era para toda a humanidade, para toda. É claro que não podiam vir todas as nações da terra a Jerusalém, não caberia em Jerusalém. Não caberiam. Então, qual era o propósito de Deus? Era formar o seu povo, trazer o entendimento do seu culto. E cada uma daquelas 7 festas apontavam para Jesus. A sua morte, ressurreição, sepultamento, ressurreição, a descida do Espírito Santo e a volta de Jesus. A vinda dele para todas as nações, para todos os povos. Jesus é pré-anunciado no Antigo Testamento. E no Novo, o plano de Deus se revela de uma maneira tão maravilhosa. Em Isaías capítulo 40, do versículo 1 ao 11, nós lemos um pouco desse plano de Deus para Israel. Podemos dizer que o capítulo 40 e do capítulo 40 em diante, até o final dos 66 livros de Isaías, nos fala do Novo Testamento. Começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A primeira palavra do Senhor aqui no Novo Testamento em Jesus é de consolo. Consolo. Consolai o meu povo. Confortai o meu povo. Hoje, Israel tem sofrido tanto. Israel tem sofrido o escárnio, podemos dizer, não só o isolamento, mas a rejeição de tantas nações. O antissemitismo está aí de volta na Europa, nos próprios Estados Unidos. Nós estamos vendo isto, mas o Senhor diz: consolai o meu povo, confortai o meu povo. No Novo Testamento, quando se abre a mensagem, é João que vem trazendo esse consolo. Ele vem dizendo: olha, Deus vai fazer novas todas as coisas. Vocês vão ter experiências tão tremendas, vocês vão ser feitos de novo, ter uma nova oportunidade, ter o perdão dos pecados. O reino de Deus chegou, porque o Rei está entre nós, o reino de Deus está aqui. Foi a mensagem de João, é a mensagem do Novo Testamento. E o Senhor continua dizendo: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Bradai a Jerusalém. A mensagem era para Jerusalém, era para o centro. Jerusalém, ali estava o templo. Jerusalém, onde se comemoravam as festas bíblicas. Jerusalém, onde a nata religiosa do povo se reunia para adorar o Senhor. Bradai, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que é findo o tempo
da sua milícia. É a mensagem que o Senhor traz em Jesus. Acabou, a sua iniquidade foi perdoada. Como? Com sangue de bodes? Com sangue de ovelhas? Com sangue de cabritos? De carneiros? Não, com o sangue do Cordeiro de Deus, em Jerusalém derramado. Com o sangue do Cordeiro de Deus. Foi assim que João apontou para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, eis o Cordeiro de Deus. E então o texto continua dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. O Novo Testamento para Israel começa com uma voz clamando no deserto. Quando perguntaram para João: tu és o Cristo? João Batista, ele disse: não, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz clamando. Eu sou a voz que diz: endireitai, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. O Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus, começa com João Batista. João é o último profeta do Antigo Testamento e ele vai abrir o Novo Testamento. Ele é o último que profetiza o Antigo Testamento. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao vosso Deus. Sabe, quando a pessoa se converte a Cristo, quando ela se torna um discípulo de Cristo, vem ao seu coração um desejo de mudança, um desejo de mudar, de acertar, de se santificar, de andar no caminho, de fazer as pazes com Deus. Vem esse desejo profundo e então vem o arrependimento e o perdão dos pecados através do sangue do Cordeiro. Todo vale será aterrado. O vale, os buracos, o que está fundo, o que não está nivelado para a estrada passar tem de ser aterrado. Joga-se terra e a terra é calcada para que se torne numa estrada. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O caminho vai passar, então onde era monte tem de nivelar, tem de descer da sua altura. O que está abaixo tem de subir, o que está acima tem de descer. Tem de haver um equilíbrio, tem de nivelar o caminho. O caminho de Deus nem é no orgulho e nem é na baixa autoestima. Não é na depressão e nem na vaidade. Mas isso deve ser cortado, tirado e deve ser sufocado. Deve haver um caminho plano, deve haver um equilíbrio. Então a mensagem do Senhor é: todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e todos os outeiros, o que é tortuoso será retificado. Há um provérbio antigo que diz: pau que nasce torto morre torto, e se ainda queimado a cinza é torta. Mas, pela palavra de Deus, o que nasce torto pode ser endireitado. O que é queimado torto pode ser endireitado, porque o Senhor, a presença do Senhor, o perdão do Senhor, a operação do Senhor nos corações endireita. E aqui está dizendo que tudo que é torto vai ficar reto quando o Senhor chega. Em Israel, isso vai acontecer. Isso aconteceu no coração de todos aqueles que receberam Yeshua, o Messias, Jesus de Nazaré. Tornaram-se um coração, amor, perdão, bondade, paz. Assim são os cristãos. Cristãos verdadeiros,
Porque hoje, como em todo tempo, sempre houve os falsos. Aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Continuam no mundo, no pecado, na pornografia, na luxúria, no pecado. Mas aquele que é do Senhor é uma nova criatura. Ele anda em santidade, ele anda em pureza, ele anda em retidão. Por isso, o Novo Testamento anuncia que o que está torto vai ser retificado. Os lugares escabrosos serão aplainados. Escabrosos, aqueles penhascos, aqueles lugares difíceis, aqueles lugares escorregadios e difíceis, serão todos aplainados. O caminho de Deus é perfeito. Mesmo que a gente ande no vale da sombra e da morte, não há o que temer, porque nós sabemos o que nos aguarda. Nós temos uma direção, nós sabemos para onde vamos. O caminho de Deus é perfeito. E o texto continua dizendo: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor se manifestará, a presença de Deus. Na vida do cristão, a glória de Deus resplandece. Resplandece no seu rosto, resplandece no seu modo de falar, resplandece na mudança do seu caráter, resplandece na sua casa, resplandece na sua família. A glória de Deus. É Deus quem muda. É Deus quem opera. Transforma um viciado, um beberrão, um bêbado, num santo de Deus. Transforma uma prostituta, uma mulher sem caráter, que não vale, numa joia preciosa, numa filha de Deus, numa profeta, uma pregadora da sua palavra. É Deus que dá esse valor, é Deus que transforma, é Deus que opera, e a sua glória aparece quando alguém nasce de novo, quando alguém entrega a sua vida ao Senhor. A glória de Deus brilha, surge sobre aquela vida. E a glória de Deus deve estar envolvendo todas as áreas do nosso viver, envolvendo a nossa família, envolvendo tudo que somos e tudo que temos. E diz aqui: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá. Falamos aqui no sentido espiritual, mas no sentido literal, um dia, que não está muito longe, a glória do Senhor vai se manifestar sobre toda a terra e toda a carne haverá, para cumprir esta profecia. A glória do Senhor, a vinda de Jesus gloriosamente, com seus santos, seus anjos, para reinar sobre a terra. Todo olho verá, esta glória vai ser manifestada. E o texto diz, uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e é toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Olha que coisa linda. Uma voz diz, clama. Mas o que eu vou clamar? Quando Deus nos envia com a sua mensagem, Ele é que põe nos nossos lábios a mensagem. O que há de se clamar? O que há de anunciar? A brevidade da vida. Que a nossa vida é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, tudo passa, e passa rapidamente. Salmo 90 nos diz, como nasce a florzinha de manhã e à tarde ela murcha e seca, assim é a nossa vida, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. O Senhor está falando aqui da vaidade da vida e de buscarmos aquilo que é essencial. Ele diz, na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Israel estava tão numa posição que se achava indestrutível, inviolável,
não haveria nada que os poderia tirar ali, estavam muito, muito bem, mas o Senhor disse: o povo é como a erva, eles haveriam de cair, eles haveriam de ser dispersos por todas as nações da terra, eles haveriam de experimentar o amargor de estar longe da sua terra, sem proteção, de serem perseguidos. Eles haveriam de experimentar tudo isto, mas experimentariam também a alegria do cumprimento da palavra de Deus na vida do povo. A alegria de ter as promessas cumpridas, de retornar para a sua terra e de poder ver a glória de Deus, restaurando Israel, restaurando Jerusalém, restaurando as cidades assoladas, a glória do Senhor. Porque o povo é erva, seca a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Houve um tempo em que o povo de Israel estava como essa florzinha seca, estava como um vale de ossos secos, mortos, espalhados por toda a terra. Mas para cumprir a palavra do Senhor, Ele os ajuntou novamente em Israel, os ajuntou novamente em sua terra e deu-lhes a graça de poderem ver o cumprimento das profecias. Lhes deu a bênção de serem novamente uma nação, com a sua terra, com a sua bandeira, com o seu hino, com o seu exército, com o seu povo, com a sua economia, com a sua fé, com a Torá, com a palavra, vendo o cumprimento das Escrituras. Seca-se a flor, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Deus prometeu e Deus cumpriu. E diz aqui: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas. A mensagem para Israel é esta: tem uma boa notícia, a notícia de que o Senhor vem, a notícia de que você não precisa temer, ó Israel, pois aí está o teu Deus. Eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Eis que o teu Senhor virá com poder. Como ele virá? Em Jesus. Jesus virá com poder. O seu braço dominará. O braço de Deus é Yeshua, o Messias. Ele voltará, ele virá, ele dominará com poder. O Antigo Testamento está apontando para o Novo Testamento. Novo Testamento mostra Jesus cumprindo toda a vontade de Deus para Israel, para as nações da terra e prometendo o seu retorno. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa de Deus para todo o seu povo. Jesus voltará e ele vem com seu galardão. Você está pronto? Você tem visto o cumprimento da palavra em Israel e na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro o meu coração e te entrego a minha vida, para que o Senhor entre, lave, limpe, transforme e transborde o meu coração de toda a tua paz,
da tua salvação, da tua presença, do teu amor, dando-me vida eterna. Eu me entrego a ti para viver para a tua glória todos os dias da minha vida. Entra em minha casa, entra em minha vida, traz cura, traz libertação, traz a tua presença em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.